Olá, vamos a mais um vídeo da série de estudos do livro de texto do Sem um Curso em Milagres. E hoje nós vamos estudar a seção 7, O Fim das Ilusões, do capítulo 16, O Perdão das Ilusões. Esta seção é a última deste capítulo, que estamos encerrando com este vídeo. Conforme de praxe, nós lemos cada sessão com alguns comentários de nossa parte. Então vamos à leitura. É impossível soltar o passado sem abandonar o relacionamento especial, pois o relacionamento especial é uma tentativa de reencarnar o passado e mudá-lo. Cenas imaginadas, dor relembrada, desapontamentos passados, injustiças percebidas e privações. Tudo isso entra no relacionamento especial, que vem a ser uma maneira pela qual buscas restaurar a tua autoestima ferida. Que bases terias para escolher um parceiro especial sem o passado? Todas essas escolhas são feitas devido a algo de mal, entre aspas, no passado que te prendes e que alguma outra pessoa tem que expiar. O que ele está querendo dizer com este parágrafo? É que nos relacionamentos especiais nós vivemos o passado. E um passado negativo, onde que ele diz que é reencenado todos os nossos desapontamentos, todas as justiças recebidas, todas as privações. Então, tudo aquilo que nós temos como mágoas, como desapontamentos, entra nessa relação. Por isso que esta relação ela é sempre conflituosa, pois está vivendo algo que passou e que nos deixou marcas significativas no campo negativo de nossas emoções. Então, isso teria como dar certo, pois é o que é encenado nesses relacionamentos especiais. Ou seja, quando nós estamos buscando um parceiro especial, nós estamos sempre buscando algo que aconteceu no passado. E isso não é difícil de ser compreendido. Nós não nos relacionamos com os nossos parceiros naquilo que estamos vivendo agora. É sempre em relação a algo que passou, que nós sempre está apontando como uma culpa de um dos dois. E isso é que traz todos os nossos entendimentos, as nossas frustrações dentro desses relacionamentos. Pois estamos sempre apontando um para o outro o passado e o erro que cada um supostamente cometeu. Como isso poderá dar certo? O relacionamento especial se vinga do passado, que nós estávamos falando, buscando remover o sofrimento no passado e não ver o presente em sua preocupação com o passado e seu total compromisso com ele. Nenhuma relação especial é vivenciada no presente.
não tem significado no presente e, se nada significa agora, não pode ter absolutamente nenhum significado real. Como podes mudar o passado a não ser em fantasias? E quem pode te dar o que pensas que o passado tirou de ti? O passado não é nada. Não busque colocar a culpa da privação nele, pois o passado se foi. Não podes realmente não deixar que se vá aquilo que já se foi. Portanto, o que tem que estar acontecendo é que estás mantendo a ilusão de que ele não se foi, porque pensas que ele serve a algum propósito que queres que seja cumprido. E também é necessário que esse propósito não possa ser cumprido no presente, mas só no passado. Quando ele coloca toda a nossa relação especial que nós temos com os nossos parceiros, que essas relações são vividas por aquilo que aconteceu no passado, nós estamos vivendo uma grande ilusão, quer seja, o passado já não existe mais agora no presente. Nós não temos como fazer nada em relação ao passado. Por isso que estamos dizendo que se vive uma grande ilusão. Como que ele diz aqui? Como podes mudar o passado a não ser em fantasias? E quem pode te dar o que pensas que o passado tirou de ti? O passado não é nada. Não busque colocar a culpa da privação nele, pois o passado se foi. Mas ele diz que nós estamos querendo manter o passado como se fosse algo presente. E isso não é possível. Então, para que serve esses relacionamentos que estão baseados no passado e que não são vividos no presente? É uma boa pergunta. E vocês podem fazer alguns comentários a respeito daquilo que está sendo tratado aqui. Vocês vivem com seus parceiros no presente ou no passado, em que cada um fica apontando o dedo um para o outro, julgando aquele que é mais culpado na relação? Não subestimes a intensidade da compulsão do ego para se vingar do passado. É completamente selvagem e completamente insana essa compulsão do ego. Pois o ego lembra-se de todas as coisas que fizeste que o ofenderam e busca o pagamento que lhes deve. Isso é muito comum nas discussões entre casais, em que um fica apontando aquilo que o outro fez com ele no passado. E como que isso ali vai ser resolvido se já passou? E não está sendo vivido o presente, mas fica mantendo, guardando as suas mágoas, os seus ódios por aquilo que já aconteceu. Tem solução para isso? As fantasias que ele traz aos relacionamentos por ele escolhidos, nos quais encena o seu ódio, são fantasias da destruição, pois o ego mantém o passado contra ti, e se escapares do passado, ele se vê privado da vingança que acredita que tão justamente mereces. No entanto, sem a tua aliança para a tua própria destruição, o ego não poderia te manter preso ao passado. No relacionamento especial, estás permitindo que a tua destruição aconteça. Que isso é insano é óbvio, mas que é menos óbvio é que o presente é inútil para ti enquanto persegues metas do ego
como seu aliado. Então, como já falamos, isso é uma estratégia do ego para que ele permaneça no controle, pois ao indicar o passado como algo a ser, vamos dizer, merecido, como se realidade fosse, o que você pode fazer com aquilo que já aconteceu? Hum? Toda a acusação que nós mantemos uns contra os outros estão geralmente, ou diria todas elas, no passado. E o que se pode fazer com o passado que já passou? Percebe que fica de uma maneira indefensável, ilógica, acusações que permanecem no passado, que foram ocorridas no passado. E o que, é que nós podemos fazer com o passado? Sequer pode ser algo que poderíamos ter como ensinamento para que no futuro não acontecesse. Mas isso não ocorre, pois nós nunca saímos do presente, do agora. Isso tudo que se dá em nós, dentro dessas relações, são imagens em nossa mente que nós mantemos como se estivesse acontecendo agora. E nós não as queremos liberar. O passado se foi, não busque preservá-lo no relacionamento especial que te prende a ele e que te ensinaria que a salvação é passado e que, assim, tens que retornar ao passado para achares a salvação. Não existe nenhuma fantasia que não contenha o sonho da vingança pelo passado. Queres encenar esse sonho ou deixar que ele se vá? Isso é muito comum, não só nos relacionamentos especiais, mas nós achamos que voltando ao passado, nós podemos encontrar a nossa salvação. Por isso tem cursos de hipnose que você regride no passado e que lá você vai achar a solução de algum trauma seu que você vai resolver agora. Como diz, meu Deus, que santa ignorância. O que você está fazendo é alimentar aquilo ainda mais, é aumentar seu próprio sofrimento. Mas continuando, no relacionamento especial, o que buscas não parece ser uma encenação da vingança. E mesmo quando o ódio e a selvageria brevemente transparecem, a ilusão do amor não é profundamente abalada. No entanto, a única coisa que o ego nunca permite que aflore a consciência é que o relacionamento especial é a ensinação da vingança de ti mesmo. No entanto, que outra coisa poderia ser?
Ao buscar o relacionamento especial, não procuras a glória em ti mesmo. Negaste que ela esteja aí e o relacionamento venha a ser o teu substituto para ela. E a vingança venha a ser o teu substituto para a expiação. E escapar da vingança vem a ser a tua perda. Então, o que ele quer dizer aqui? Que mesmo nos maiores conflitos que nós podemos ter dentro desses relacionamentos, esses conflitos, vamos dizer assim, são ocultados pela ilusão do amor, para que essa ilusão não seja abalada. E ele diz que a única coisa que o ego nunca permite que aflore a consciência é que o relacionamento especial é a encenação da vingança de ti mesmo. E dentro daquilo que está sendo mencionado aqui, quem de nós percebe os nossos relacionamentos com os nossos parceiros como uma encenação de vingança contra nós mesmos? Fica aí também uma reflexão para todos nós que estamos inexoravelmente dentro desses relacionamentos. Face à noção insana de salvação do ego, o Espírito Santo gentilmente coloca um instante santo. Nós dissemos anteriormente que o Espírito Santo tem que ensinar através de comparações e usa oposto para apontar para a verdade. O instante santo é o oposto da crença fixa do ego na salvação através da vingança do passado. No instante santo, se compreende que o passado se foi e, com sua passagem, a compulsão da vingança deixou de ter raízes e desapareceu. A serenidade e a paz do agora te envolve em perfeita gentileza. Todas as coisas se foram, exceto a verdade. O que é que ele quer dizer aqui? Ele está dizendo que nós vivemos o passado, pois é no passado que está o sentido de vingança. E quando, pelo instante santo, que ele diz aqui, o passado é esquecido, porque ele nos coloca exatamente no presente, todo esse sentido de vingança desaparece, pois a vingança permanece em nossa mente, esse sentimento de vingança, pois nós estamos mantendo o passado vivo no presente. Essa ilusão daquilo que passou, nós carregamos em nossa mente como se estivesse acontecendo agora, dando realidade agora. E nós nunca nos libertamos deste passado. Sempre colocamos ele à frente. E toda essa mágoa, todos esses traumas exigem um reparo, exigem uma vingança. E pelo instante santo, quando todo esse passado é esquecido, que esse instante não está no tempo, mas que vive no agora, sem tempo, tudo isso é dissolvido. Esse passado não tem mais existência. Por isso que ali pode estar a paz, a alegria, a verdade. E, dentro disso, nós podemos ter a oportunidade de nos vermos como
verdadeiramente somos, não pelo quadro pintado em nossa mente daquilo que ocorreu no passado. Aqui é possível a transparência daquilo que é real, que é o nosso ser. E você verá o seu parceiro dentro desta realidade transparente, que é o ser, que é o espírito, que é a luz que ilumina todas as nossas sombras passadas e as desfazem. Durante um certo tempo, podes tentar trazer ilusões a um instante santo para adiar a tua consciência total da diferença completa em todos os aspectos entre a tua experiência da verdade e a ilusão. Entretanto, não tentarás isso por muito tempo. No instante santo, o poder do Espírito Santo prevalecerá, porque te uniste a ele. As ilusões que trazes contigo irão enfraquecer a tua experiência dele por algum tempo e te impedirão de manter a experiência em tua mente. Todavia, o instante santo é eterno e as tuas ilusões temporais não impedirão o intemporal de ser o que é e nem te impedirão de vivenciá-lo como é. Ou seja, por mais que nós tentemos não ver a realidade e dar às ilusões realidade, isso não vai impedir que o espírito venha a desfazer todas essas ilusões nossas. Pode ser que venha durar algum tempo, pois nós temos condição de retardar o nosso despertar, mas ele será inevitável, como ele diz aqui. Todavia, o instante santo é eterno e as tuas ilusões temporais não impedirão o intemporal de ser o que é e nem te impedirão de vivenciá-lo como é. O que Deus te deu é verdadeiramente dado e será verdadeiramente recebido, pois as dádivas de Deus não têm realidade à parte do teu recebimento. O teu recebimento completa a sua dádiva. Irás receber porque dar é a vontade de Deus. Ele fez o instante santo para te ser dado e é impossível que não o recebas porque ele o deu. Quando foi a vontade de Deus que o Filho de Deus fosse livre, o Filho foi livre. No instante santo está o seu lembrete de que seu filho sempre será exatamente como foi criado. E tudo que o Espírito Santo ensina é para lembrar-te de que recebeste o que Deus te deu. Então, o Espírito Santo é o nosso elo com a verdade. E ele vem nos lembrar daquilo que somos e que Deus nos ofertou, que são as suas dádivas. E ele encerra aqui dizendo: e tudo que o Espírito Santo ensina é para lembrar-te de que recebeste o que Deus te deu. Porque nós esquecemos quem nós somos.
e nos considerando um indivíduo separado, débil, fraco, isolado, sem saber das dádivas que nos são oferecidas, e ele vem a nos lembrar. Não há nada que possas manter contra a realidade. Tudo que tem que ser perdoado são as ilusões que mantens contra os teus irmãos. A sua realidade não tem passado algum e só as ilusões podem ser perdoadas. Deus nada tem contra ninguém, pois ele é incapaz de qualquer tipo de ilusões. Libera os teus irmãos da escravidão das tuas ilusões, perdoando-os pelas ilusões que percebes neles. E assim irás aprender que foste perdoado, pois foste tu que lhes ofereceste ilusões. No instante santo, isso é feito para ti no tempo, para te trazer a verdadeira condição do céu. O que ele quer dizer aqui? Que nós só perdoamos ilusões. E ele pede que perdoamos as nossas ilusões que nós impingimos aos nossos irmãos. Assim irás aprender que foste perdoado, pois foste tu que lhes ofereceste ilusões. E quando nós perdoamos os nossos irmãos, nós estamos nos perdoando de nossas próprias ilusões. E ele diz aqui, no instante santo, isso é feito para ti no tempo, para te trazer a verdadeira condição do céu. E quando é dado o verdadeiro perdão, nós estamos nesta condição do céu. O que quer dizer? Nós nos encontramos dentro da nossa realidade, dentro daquilo que nunca foi tocado por estas ilusões. Por isso que nós só perdoamos ilusões, que em verdade elas não aconteceram, por isso são dignas de perdão. E o que é real jamais é digno de perdão, pois no real está a paz, a felicidade, o contentamento, o amor, que são atributos que não são dignos de perdão. Entende isso? Lembra-te de que sempre escolhes entre a verdade e a ilusão, entre a expiação real, que curaria, e a expiação do ego, que destruiria. E aqui é importante nós pararmos um pouco para refletir sobre esta frase. O que é expiação real? É quando nós temos consciência que a separação não aconteceu, que nós não estamos separados de Deus. E que é a expiação do ego? O ego te aponta a dor, o sofrimento, como expiação, como que você tivesse que se purificar para que fosse digno de estar diante de Deus. Só que tem que ele considera Deus
como um inimigo. E você jamais vai estar purificado para estar diante de Deus. E essa exigência será eterna, num ciclo sem fim, em que você deve purgar os seus pecados. E aqui, dentro de uma estrutura do pensamento do Espírito Santo, ele nos apresenta a expiação, que essa separação não aconteceu e que nós podemos nos perdoar, não pelos nossos pecados ou pelos nossos erros, pois os erros são reparáveis e são perdoáveis. E no momento que os perdoamos, estamos nessa condição que ele chama a condição do céu, a condição do paraíso. E não quer dizer que nós não tenhamos que constantemente estar nos perdoando, pois constantemente estamos incorrendo em erros, mas esses erros são totalmente perdoáveis. Entende isso? Não há nenhuma condenação justificável, não há punição justificável. Há sim o perdão a ser dado, até que todos os erros sejam reparados. E não mais aconteçam, sendo que, nesta condição, não há mais nenhuma necessidade de perdão. Busca e acha a sua mensagem no instante santo, onde todas as ilusões são perdoadas. De lá, o milagre se estende para abençoar todas as pessoas e resolver todos os problemas, sejam eles percebidos como grandes ou pequenos, possíveis ou impossíveis. Não há nada que não ceda lugar a ele e à sua majestade. Unir-se a ele em um relacionamento íntimo é aceitar os relacionamentos como reais e, através da sua realidade, entregar todas as ilusões pela realidade do teu relacionamento com Deus. Honra seja dada ao teu relacionamento com Ele e a nenhum outro. A verdade está lá e em nenhum outro lugar. Escolhe isso ou nada. Então, aqui, o que ele quer dizer? Que o único relacionamento real é o relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus santifica todos os nossos relacionamentos que nós temos de forma horizontal. Entenda isso. O relacionamento que nós temos verdadeiro é com Deus, que, em verdade, que é conosco mesmo, pois Deus não está separado de nós. E nesse relacionamento íntimo, nós vamos reconhecer Deus no outro. E isso transforma qualquer relacionamento especial em um relacionamento digno de amor, que ele chama um relacionamento santo. Então, todas as nossas forças, toda a nossa atenção deve ser dirigida e mantida dentro deste relacionamento. E eu diria
que neste relacionamento, aquilo que você pensa que é o indivíduo isolado irá desaparecer naquilo que é total e íntegro. E nessa totalidade desaparecem todos os sentidos de carência, de miserabilidade, de falta. E nesta condição integral, você não vai querer sugar, usurpar do outro aquilo que você pensava que faltava em si, pois neste relacionamento onde somente Deus existe e não você separado dele, aí está a realidade de todos, onde não há nenhuma necessidade mais. E isso é impossível para aquele que vive no sentido de separação no ego. Por isso, todos os relacionamentos especiais, em seu âmbito, é um campo propício a conflitos intermináveis. Pai, perdoa-nos as nossas ilusões e ajuda-nos a aceitar o nosso verdadeiro relacionamento contigo, no qual não há ilusões e onde nenhuma jamais pode entrar. A nossa santidade é a tua. O que pode haver em nós que precise ser perdoado quando a tua é perfeita? O sono do esquecimento é apenas não querermos lembrar o teu perdão e o teu amor. Não nos deixe cair em tentação, pois a tentação do Filho de Deus não é a tua vontade. E permite que recebamos apenas o que tu nos deste e que aceitemos apenas isso nas mentes que tu criaste e que tu amas. Amém. Então, o que ele diz aqui, para que nós possamos nos perdoar de nossas ilusões e aceitar o nosso relacionamento com Deus, no qual as ilusões não podem entrar de forma alguma. E aí está a nossa realidade e santidade, pois este relacionamento ele é santo, porque a santidade é de Deus. E nessa condição, o que pode haver em nós que precisa ser perdoado? Sendo que esta relação ela é perfeita, pois não há nenhuma dependência entre aqueles que se relacionam, pois não existe sentido de separação. Deus é o que você é e você é o que ele é. Toda aquela carência que nós buscamos no outro é
dissolvida na relação real com o ser que nós somos, o Deus que nós somos, o Espírito que nós somos. E quando isso é suprido, o que podemos desejar além da paz, do amor, da felicidade, do contentamento, da abundância? O que nós precisamos mais do que isso? Pois isso, ao ser negado, nós, por nós mesmos, nós estamos procurando isso nos relacionamentos especiais, nos quais nós não vamos encontrar. Pois isso está em nossa relação íntima conosco mesmo, que ele chama a relação com Deus. Por isso que aqui ele diz o fim das ilusões. Ela é mantida por acreditarmos que no relacionamento especial vamos encontrar aquilo que estamos procurando, no qual damos grande valor a ponto de chegarmos a dizer que essa é a única condição de sermos felizes. E julgamos todas as nossas fichas nesses relacionamentos. E aqui nós encerramos este capítulo 16, o perdão das ilusões. No próximo vídeo nós vamos entrar no capítulo 17, o perdão e o relacionamento santo. E no capítulo 16, nós estudamos sobre os relacionamentos especiais, os quais foram enfatizados durante todas as sessões deste capítulo 16. Então, até um próximo vídeo e gratidão a todos que ficaram assistindo e escutando o conteúdo desta sessão. Até mais.